Olá, sou Gilvan da Terra do Mel, canal Abelhas Mil Caatinga. Cera. Pessoal, eu acho que esse tutorial é tão importante, já falei, mas cera de abelhas. Porque tem ceras não só de abelhas. Tá? Então eu vou aqui explorar um pouco. Mas antes, peço favor para você assinar o canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu like, que é importante para o YouTube, e importante também para você que assiste, porque você vai querer que eu faça mais vídeos. Olha, foi um tema abordado, foi questionamento, faz acho que em torno de quase um mês. A pessoa perguntou, o tema cera. Eu já falei sobre cera, mas agora eu vou entrar mais numa linha que eu diria que uma linha mais exploratória do que é cera, tá? Cera é um componente das abelhas, mas não é só das abelhas, é um nome genérico e isso é extremamente importante a gente entender. Então, a cera é produzida em glândulas chamadas glândulas serígenas e fica na parte abdominal ventral, é a parte dorsal. Isso é observar no caso para animais, no nosso caso, o abdômen não é tratado muito ventral ou dorsal, mas também sim. Então, deixar o nome do cientista é William Mitchell, século XVIII, 1768. Ele disse que a cera é formada a partir do pólen que ia para o estômago das abelhas. E Reaumur, ele contestou, mas também não conseguiu apresentar só um B. Ele conseguiu provar que, na verdade, não era esse processo por conta de que ele colocou na caixa, não era formado do pólen. A ciência é assim, gente, é bom a questão da ciência. Só lembrando que hoje é o dia do biólogo, não querendo quebrar, mas já quebrei aqui o ritmo da minha explicação. Fiz um arrodeio, é dia do biólogo, dia 13 de setembro. Eu tenho 2 dias em termos profissionais, que eu sou biólogo, também sou químico, no caso licenciado, não bacharel, deixar isso bem claro. É a formação diretamente para o magistério, para a sala de aula, para a docência. E eu defendo muito a questão do especialista, para não aparecer aquelas coisas que a gente conhece tanto, as aberrações, e que seja profissional. Profissional não para falar besteira, tipo que a gente escuta falar, por exemplo, o profissional lá, que é vergonhoso dizer, vou pegar aqui só algumas passagens, o que foi lá não soube diferenciar, o médico não soube diferenciar, que é um absurdo, um vírus de um protozoário. Ambos são micro-organismos, nessa classificação tudo bem. O outro que chega e disse que o Uruçu só tem no Nordeste e que Jandaíra tem em todo o restante do Brasil. Começa a atender-se um comando humano de uma nacionalidade. Para você entrar ali, você tem que ter um passaporte. Não, pelo menos tem que ter a identidade, como na América do Sul. No América do Sul a gente pode viajar só com RG. Você tem que ter o CPF, você tem que ter, para você andar nessa estrada, você tem que ter uma CNH. Foi o que deu a entender que essa criatura disse foi isso. Ao mesmo talvez tenha saído recentemente as aberrações, tipo, dizendo que, afirmando, exemplo, inclusive, em nome de uma entidade, de uma instituição renomada brasileira, não vou citar aqui o nome, mas que o Uruçu nordestino tem em São Paulo, Goiás, Pará, não sei onde mais das contas, acho que todos os estados da federação, e que elas têm de 300 a 600 indivíduos. Não, gente, até as mandaçaia tem mais do que isso, a não ser que nem está fraco. A Jandaíra chega em torno de 1000, a média. E a Uruçu, ela está em torno de uma média de 3.500 mais ou menos, alguns estudiosos, pesquisadores dizem, mas na verdade ela tem de 4.000 a 6.000 indivíduos. Falando da Uruçu nordestina, Tilba também está mais do que isso. E outras Uruçus. O tipo de Uruçu que é a rainha da terra, não. Mas voltando, eu tenho o dia do químico, que é o 18 de junho, tá? Que é próximo meu aniversário, que é 16 de junho. Então, como sou químico também, eu tenho 2 dias. Falta, não vou mais fazer uma licenciatura em física, poderia até fazer, mas não tenho mais interesse. Posso fazer? Posso. Tem nas universidades públicas, sem precisar pagar nada, só estudar e passar todas as provas, fazer e no final fazer um trabalho de conclusão de curso e ser aprovado, ter um orientador, etc. Mas essa questão da cera, ela é muito pertinente quando a gente fala, olha, tem gente no vídeo aí falando um absurdo. A cera sintética que a gente conhece, um exemplo, é a parafina. E cera, ela faz parte de um grupo maior de compostos orgânicos, tá? Os grandes chamados
compostos da química carbônica, a química orgânica, que é os lipídios. Então, os lipídios, uma gordura qualquer, um óleo vegetal, sei lá, pega lá uma gordura bovina, caprina, ovina, qualquer um desses é lipídio. Agora, a cera em si, ele é produzido nessas glândulas serígenas, na qual as abelhas consomem, porque foi o que Huber fez. Huber fez o quê? Ele pegou e fechou. Qual foi o experimento dele? O que ele faz lá volta do século XIX? Ele pega, acho que não sei se foi isso, agora não lembro. Já vi isso em algum lugar, mas não vi o caso. Ele fez em determinado momento, está feito. Ele pegou abelhas, uma colônia de abelhas. Isso porque isso foi na época o que o outro alemão lá tinha feito. Ele contestou, eles contestaram. Ele pegou uma colônia, fechou só com mel e água. Ou seja, a abelha não tinha acesso a pólen. Logo, a abelha continuou produzindo cera. O que ele viu? Que a cera era produzida do mel. Claro que hoje, depois de muitos estudos, depois de muitas pesquisas, sabe-se que sim, a cera é produzida do mel. Mas qual a importância da cera? A cera é um elemento importantíssimo para as abelhas. Tem que entender que as abelhas, internamente, a abelha é o social. E tem que cuidar que cera também tem em animais, por exemplo, alguns mamíferos tem cera, ainda que seja cera no canal auditivo, ainda que seja a cera que tem na lã da ovelha, de outros animais equivalentes, também é um tipo de cera, mas estou falando aqui da cera de abelha. Essa cera vai entrar na estrutura, na arquitetura das abelhas, ponto. Seja favo, seja potes, no caso das abelhas neotropicais. Uma abelha nativa não só existe na parada nativas aqui, mas nativa de qualquer lugar que está dentro de um local de ocorrência, nativa. Qualquer bicho também pode ser chamado nativo. Ela não existe só aqui na América. Existe na América, existe na África, existe na Ásia e na Oceania, chamada abelha sem ferrões. E na verdade, a maioria tem ferrões, só que os ferrões são atrofiados, são órgãos vestigiais. Mas não vou entrar aqui não, que é a parte de evolução, não vou entrar nesse ponto. Quero falar da cera mesmo. A cera é um componente, como é um lipídio, é apolar, ou seja, não se mistura com água. Isso aí você começa a entender a importância. Por que é importante? Justamente porque tem abelhas que faz o ninho, exemplo, a jataí acriana, ela faz o seu ninho pendurado nos galhos das árvores, faz até dentro da residência, pendurado em alpendes. E nesse caso, está exposta à chuva, ao sol, tudo. Mas em parte vamos pensar na sombra de uma árvore, quando chove a água bate no ninho. É cera, não vai afetar a abelha. Então a colônia está protegida. Dentro da colônia em si, a cera é extremamente importante porque vai formar os favos, no caso das apis. Esses favos, já lembrei aqui no vídeo anterior, eles são na vertical, todos eles construídos na vertical, dependendo de onde vem estar, dentro de um oco, numa rocha, num buraco no chão, na fenda de uma rocha, né? Pendurado num galho, eles são sempre verticais. E as células, elas em tese são horizontais, um pouco horizontais, mas ficaria tipo assim. Tem uma parte central no favo e tem assim. Porque as células ali são hexagonais, onde são depositado mel, mas mel, obviamente, maior quantidade, pólen. Agora, crias nas apis, nas abelhas gênero apis, são construídas de cera. Ela ainda faz alguma coisa, às vezes um ligamento, estrutura, mas é isso, é tudo cera. No caso das abelhas nativas, são potes, armazenam mel em maior quantidade, depois o pólen, apesar de que abelhas, exemplo, a canudo, a tubuna, e aí essas abelhas acumulam muito pólen, fica quase equivalente, quantidade de pólen e mel na colônia, quase um equilíbrio. E também formar vamos imaginar, as células de cria, que pode estar no formato de castilho, mas predominantemente em discos. É feito de cera. Claro que a abelha ainda utiliza resina na estrutura da colônia, no todo, mas basicamente é cera. Cera que também vai estar fazendo ligamento e fazendo um invólucro. Muitas abelhas fazem isso, inclusive a jataí, ela faz um formato meio lembrando uma flor, as pétalas, não as sépalas. A parte colorida, quer dizer, cor se destaca da flor: amarelo, vermelho, rosa, violeta, entre outras cores naturais, tá? Então, essa cera é extremamente importante para a abelha. Aí tem uma questão interessante, que é isso.
A questão da cera, para a abelha produzir cera, ela consome entre mais ou menos 8 a 10 vezes de mel. Essa cera é produzida horas depois, cerca de alguns dias, 12, 24 horas, passa pelo corpo da abelha, produzida nessas 8 glândulas em 4 pares mais ou menos, 8 glândulas serígenas abdominais, elas passam as pernas, quando sai, ela sai líquida, eu diria semilíquida, não é um gel, é líquida mesmo. Elas passam as corbículas, mas diz que o pessoal fala em determinado momento, rainhas podem produzir cera, isso é falácia, eu não encontrei no documento, que os zangões também, desconheço. O fato que as abelhas operarem logo no início, uma coisa que eu já falei aqui, que não é meu, polietismo etário, elas começam a produzir cera e elas fazem uma situação, um mecanismo como se fosse raspando com as corbículas, passando no abdômen, imaginar, Giovanni, se fosse uma abelha, não sou. Passaria no abdômen, desceria as corbículas e ela tem uma formato de cerda, ou seja, tem umas estruturas, vocês podem pegar, vou ver se eu consigo alguma imagem, não sei, de corbícula, para deixar aqui, passa e libera. Vou ver se eu também consigo alguma imagem que mostre o que são essas glândulas serígenas e vamos retirando essa cera, não produz o tempo todo, tem várias etapas, o período que a abelha não produz essa cera, e essa cera ela vai diretamente, ela começa a ficar, vamos pensar, solidificar, e elas vão construindo todas as estruturas. Dentro das abelhas nativas, a parte interna basicamente tem cera. Ora sim, ora não, tem alguma coisa que é feita de barro, feita de uma resina, a abelha tirou diretamente extraída da planta, mas o básico, se a gente for entender, a cera é um material. Não confundir com parafina, que é um tipo de cera, mas isso é uma cera sintética que vem da natureza também, mas não é feita por abelha ou qualquer outro tipo de animal. De fato, é uma extração, é um dos derivados do petróleo purificado. A parafina, inclusive, tem sido utilizada em alguns alimentos processados. Tem que ter muito cuidado com alimentos processados, tem um certo cuidado, mas sempre acaba consumindo, como todo brasileiro e outras pessoas fora do Brasil. É uma norma, vamos pensar, do mundo moderno. Mas parafina não é cera de abelha, e é extremamente, estão misturando. Eu já perdi a abelha e recomendo aqui, mais uma vez, deixo bem claro no vídeo. Não pegue parafina para misturar com cera, ou cera misturada com parafina, aqueles que vendem, porque é um perigo, é danosa. Por quê? Porque parafina tem que pensar que ela tem várias procedências. Ou temos também que entender que pela a diferença, a mudança de temperatura, isso vai acontecer na colônia, a parafina ela pode liberar várias substâncias. Ela não libera uma, ela é uma substância em si, pura mesmo é muito difícil. Vamos entender como uma mistura. E tá com a cera de abelha passa a ser uma mistura porque são materiais diferentes, substâncias em si, matérias diferentes, de origem inclusive diferentes, distintas. Quando há mudança de temperatura, elas liberam outras substâncias. Essas reações, há uma reações físico-química, porque envolve calor, e química, porque vai transformar e quebrar a molécula de parafina em outras moléculas, liberando outras moléculas. Isso é extremamente danoso para as abelhas. Quem estiver falando o contrário está mentindo, está ludibriando, está usando da tua inocência, vou até chamar assim de inocência, para empurrar, entre aspas, parafina para as tuas abelhas. Não aceite. Digo e repito, quem fizer isso pode ser o canal maior do mundo, do universo. Pode ter milhões, bilhões, a Terra tem 8 bilhões a sua população humana. Quem fizer isso está mentindo, está sendo mentiroso e está, inclusive, usando contra a economia, está usando, crime contra a economia, inclusive a economia popular, porque normalmente os criadores de abelhas são pessoas, de modo geral, pessoas simples, pessoas de baixo poder aquisitivo. Vou deixar isso bem claro. Pessoas que vivem, complementam a sua renda, ou vive exclusivamente da criação de abelhas. Então fique bem claro para vocês, no dia do biólogo, não sei quando esse vídeo vai entrar no ar, mas vai entrar ainda nesse dia 3 de setembro. Quando entrar no ar, vocês vão estar vendo, porque normalmente eu gravo meus vídeos e perpasso por um período de edição, faço às vezes nos intervalos das aulas, tem outras dinâmicas, outras demandas, e é isso, gente. Então, agradeço a você que chegou até aqui, até o nosso próximo vídeo.
Esse foi o vídeo da cera. Olá pessoal, seja bem-vindo aí. Meu nome é Wesley Leandro Reis. A apicultura é de longo prazo ou é de curto prazo? Depende, pessoal. Se você tem um pasto apícola, é de curto prazo. Agora, se você não tem o pasto apícola, a apicultura é de longo prazo, mas dá retorno. Te convido para conhecer o meu trabalho. Muito obrigado, professor Gilvan.